Espero que quem está nos ouvindo agora, quem está nos assistindo, repense essa data, que é uma data que tem que ser encarada com alegria, com espírito de festividade, mas atribuindo a ela um significado que infelizmente não está presente hoje. A racionalidade capitalística, ela simplesmente conspurcou, ela nodoou, ela manchou, ela cuspiu no sentido verdadeiro que o Natal tem que ter. Tempo de se pensar a nossa forma de viver. Ou nós viveremos a vida nos deixando ser conduzidos pela racionalidade transgressora. Essa racionalidade que faz o bem escondendo o mal, ou faz o bem motivado pela maldade e pela malícia, ou a gente vai se deixar ser conduzido por ela, ou a gente vai tentar repensar no símbolo ou no significado simbólico que o Natal tem, mas os religiosos resolveram não falar sobre ela. Ou porque não sabem falar, ou porque não entenderam isso. Mas o Natal é a vida de uma criança. E qual é o significado dessa criança para esse conceito que se tornou um conceito mais importante do nosso calendário anual no mundo ocidental, que é o Natal? O que representa essa criança? Representa a inocência, o estado mais puro da saúde ontológica, o estado mais incontaminável, que não pode ser contaminado por qualquer espécie de ameaça à saúde à saúde ontológica do próprio ego, ao equilíbrio ontológico do próprio ego. A inocência é uma proteção invisível. A inocência, ela preconiza uma racionalidade que sempre se protege tirando a força do outro. Como é que se protege tirando a força do outro? Quando ele vem para te matar, ou para te ferir, ou para te bater, você não mostra resistência. Você não desenvolve a cultura do dar e receber. Talvez seja por isso que o Abel morreu tão facilmente, né? Ele não ofereceu resistência para o Caim. Jesus diz, olha, se o teu inimigo ele vier e quiser roubar a tua túnica, então deixa ele levar também a capa. Não resiste o perverso. Não alimente a maldade ou a racionalidade ponérica. Aprenda a viver como inocente. Aprenda a perder sem se desesperar da vida. Aprenda a tirar a fome da maldade, retribuindo o bem ao que fez mal. E não retribuindo o mal ao que te fez mal. Então, essa é a inversão. Essas são as expressões, os efeitos de uma prática que expõe bem o que significa viver e praticar a moral dentro dessa compreensão da inocência sonhadora, né? Acho que o que é terapêutico nisso, enquanto eu escuto, é a compreensão de que isso não é só um exercício, isso não é um resultado de um exercício humano, de uma força minha, mas é algo que eu peço. Então eu estou ligando isso com o nosso primeiro episódio. Pela fé, eu creio que essa volta à inocência pode acontecer, não pelo meu esforço, não de forma legalista, a partir de uma lista de proibições e limites que me são impostos, mas a partir da construção de uma percepção, de um olhar bondoso para a vida inocente, que é operado devagar, num processo de construção, que é um trabalho do espírito na minha consciência, que vai mudando a minha percepção da realidade, de mim mesmo e da interação com o outro. Isso é santificação. Isso é santificação. Santificação não é fechar o olho para imagens, certas imagens impuras de certas
programações por via da televisão, do vídeo. Não. Se proteger do mundo dessa forma não significa se santificar. Vá viver o mundo. Deixe que o Espírito te proteja, protegendo a sua mente e, com isso, produzindo na sua visão, nos seus olhos, a capacidade de enxergar luz na escuridão. Veja bem, Emmanuel, Deus conosco. Mas Jesus diz, olha, eu estou indo, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo vem para quê? Ele não vem para atuar nas igrejas enquanto as pessoas estão fazendo aquelas canções, estão pregando. Espírito de Deus, agora use o pregador, papapá, papapá. Olha, desculpa, eu não tenho problema com isso. Que o pregador continue pregando, mas o Espírito foi enviado na Terra para santificar pessoas e santificar consciências. Porque se isso não acontecer, efetivamente não haverá concretização da promessa da ressurreição do corpo. Não há promessa de ressurreição, promessa da ressurreição do corpo para pessoas que viveram maliciosamente a vida. O tempo todo, a vida inteira. Para essas não existe a promessa da ressurreição do corpo. Não se vai dar um corpo ressurreto para uma pessoa que viveu suja, impura a vida toda. Isso não existe. Essa possibilidade é zero. Se dá o corpo da ressurreição a quem se tornou não perfeito, não plenamente perfeito, mas a quem se tornou inocente, puro. Bem-aventurados os puros porque eles verão a Deus. Esse é o sentido. Bem-aventurados os puros porque eles verão a Deus. Então, a pureza, a inocência tem um fator determinante nessa lógica de interação Deus e humanidade. Reconciliação plena. Porque Deus é santo. Não adianta falar que não, mas ele ama o pecador. Então, o céu vai ser um habitat dos pecadores que não se reverteram. Não tiveram o processo não aconteceu sobre eles a reversão do seu estado pecaminoso. Ou a gente pensa que a gente vai deixar de ser malicioso quando a gente estiver no céu. A gente vai deixar de viver com maldade no coração sempre quando a gente aparentemente realiza bem para as pessoas, quando a gente subir ou arrebatado para o céu. Tem gente esperando Jesus nascer ou descer. Tem profetas e falsos profetas, a maioria são falsos profetas, dizendo que Jesus está lá na porta, lá, bem lá na ponta do céu, olhando para a terra, falando assim, eu estou descendo, para pegar quem? Um bando de crentes que só sabe frequentar a igreja, mas não sabe viver como pessoas puras e inocentes. A promessa é essa. A gente faz o seguinte, a gente dá o corpo da ressurreição. Então, eu não precisava ter feito esforço moral para viver. Rogo-os, pois, que dê de modo digno. E o que é viver de modo digno? É viver como cordeiro, que é símbolo de quê? De inocência. É viver como cordeiro. Então, Paulo diz, olha, me imitem, porque eu imito a ele. O que eu quero que vocês façam é fazer o que eu faço, porque o que eu faço é o mesmo que ele fez. A inocência que esteve presente dele é a inocência que eu trago para a minha vida. É a inocência que vocês têm que buscar para a vida de vocês. Eu não sei se eu estou sendo claro agora. Eu acho que agora sim, né? Agora não tem jeito. A gente tem que chegar ao final da reflexão sendo mais claro. Mas para você que está nos escutando é o seguinte. Você tem que repensar o que você pensa, o que você entende sobre a fé cristã. Sobre o Natal. Não fica pensando em gastar muito dinheiro para comprar um melhor presente, não. Cuidado. Isso pode alimentar ainda mais a sua cultura de maldade. Sim, é a cultura de maldade
escondida por certas identidades religiosas de bons selvagens, bons mocinhos, né? Não. Pense em modificar sua vida. Não tente fazer isso sozinho. Faça uma oração. Peça ao Espírito Santo para te santificar, sabendo agora o que significa santificação. Peça a Ele para fazer isso. E aguarde o tempo, porque isso vai acontecer. E você vai sentir que certas coisas que você fazia, você não deseja mais fazer. Não precisa fazer curso. Na internet está cheio de curso. Olha, curso de como você abandonar a prática de ver pornografia. Não, 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 não. Não gasta seu tempo com essas mentiras, com essas bobeiras. Faça uma oração ao Espírito Santo e diga: Espírito Santo, restaura a inocência. A inocência que a vida me tirou, que o pecado do primeiro Adão me tirou, trouxe todos nós, né, a uma mesma condição. Uma condição em que a alienação é a característica mais emblemática. A gente quer amar, mas não consegue amar porque amar é o ato, que a inocência é a expressão mais fugaz que a inocência consegue expressar. Só os inocentes conseguem amar. Por isso que diz que Jesus era o Cordeiro que vinha para tirar o pecado do mundo. Porque ele é o único que foi capaz de amar. Estou um pouco emocionado. Isso aqui não é teatral. É feita a reflexão da mensagem. Feita a reflexão da mensagem me produziu essa emoção. Eu queria que você entendesse que isso aqui não tem nada de teatral nisso. É a compreensão, isso é fruto da compreensão da mensagem da fé cristã. E eu espero que Deus produza vida em todos nós. Em mim, em nós que estamos aqui, em vocês que estão aí nos vendo. Espero que esse podcast tenha sido extraordinariamente impactante na sua vida. Eu quero então passar a palavra agora para quem precisa, para dar o fim ao nosso podcast, né? Eu penso que qualquer coisa que for dita agora é desnecessária. Eu gostaria que a gente concluísse com oração. Eu vou pedir o pastor Cláudio para fazer essa oração por nós e por quem nos ouviu até aqui. Eu tenho um desejo de que as pessoas recebam o que foi conversado e refletido aqui hoje de uma maneira que faça diferença. Pai, nós começamos falando sobre encaixar peças e entender o que é esta fé, o que o teu Filho, Jesus Cristo, fez por nós. Eu peço que essa exposição aqui, eu creio que ela apontou caminhos, ela produziu um entendimento. Eu peço ao Senhor que o teu Espírito Santo atue. Essa é a promessa que o Senhor Jesus nos fez e esse é o efeito que toda essa obra redentora tem sobre nós. Eu peço que o teu Espírito nos dê essa inocência, a nós aqui, as pessoas que nos ouvem, essa inocência para viver com saúde no mundo. Peço ao Senhor que seja assim. Peço por todos os que nos assistiram, nos ouviram. Peço sim, Senhor, inocência, porque inocência é a cura. Amém. Amém.